Oi pessoal, tudo bem? Nós somos da Universidade Estadual do Ceará, a UES. A gente faz parte da cadeira de Geografia da População, na qual foi proposto para a gente fazer uma espécie de videoaula para a gente apresentar sobre o trabalho, que é sobre o IBGE do ano de 2010, na qual a gente vai analisar tabelas, os dados, pirâmides, gráficos e tudo mais. Vai ser dividido em dois momentos, na qual eu e a Andressa a gente vai dar a introdução, ela vai falar um pouco sobre o que é o IBGE, o que é o censo. Eu vou falar um pouco sobre a tabela, analisando, e o Rafael e o Ariel vai analisar os gráficos, pirâmides. Posteriormente vamos apresentar os cartogramas e a conclusão e a importância do trabalho. Andressa vai começar. O IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma organização pública federal que é responsável pelos levantamentos e gerenciamentos dos dados e estatísticas brasileiras. Dentro do IBGE acontece uma atividade que é de 10 em 10 anos, que consiste sobre uma pesquisa sobre a população, reunindo os dados sobre a vida das pessoas, levantamento da faixa etária, sexo, homens e mulheres e crianças. Bom, agora a gente vai passar a analisar as tabelas. Para não ficar um trabalho muito estendido, para não analisar todos os 27 estados, aí a gente pegou 2 estados de cada região. Primeiramente, a gente vai começar com o Brasil, analisando o país. O Brasil ele tinha um total em 2010 de 190 milhões de habitantes, na qual a população feminina se sobressaía em relação ao masculino. As mulheres com 97 milhões e os homens com 93. As idades que mais prevaleciam eram na faixa etária ali da adolescência, a fase adulta e a terceira idade. As análises das tabelas ficaram divididas na faixa da infância, adolescência, a fase adulta e a terceira idade. A partir desses dados, a gente já pode calcular a população absoluta e relativa. A população absoluta é o número de habitantes no território, que no caso seria esses 190 milhões, e a população relativa seria a população do território, que é os 190 milhões, dividido pelo território, que o Brasil tem cerca de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Bom, agora vamos analisar os estados. No Sudeste tem o Rio de Janeiro e São Paulo. O São Paulo sobressai em relação ao Rio de Janeiro, com 40 milhões de habitantes, e o Rio de Janeiro com 15 milhões, 989, quase 16 milhões. Entre esses dois, a população feminina sobressai em relação à masculina. Tanto no Rio de Janeiro como no São Paulo, essa parte aqui da tabela que se configura na adolescência e a fase adulta é o que se prevalece. Ou seja, imaginando uma pirâmide, o topo seria curto, o meio seria alargado e a base seria curta, no caso. O meio seria meio largo e o topo meio curto. Agora, analisando os outros estados, com base no Centro-Oeste tem Goiás e Distrito Federal. Goiás se sobressai em relação ao Distrito Federal com 6 milhões e o Distrito com cerca de 2 milhões e meio. Vendo essa tabela aqui, em Goiás, a expectativa de vida, por exemplo, é bem maior do que o Distrito Federal, que com cerca de 60 a 64 anos tinha cerca de 186 mil pessoas. Já no Distrito Federal tinha cerca de 70 mil pessoas. No norte, em relação ao Amazonas e Roraima, Amazonas tem quase 3 milhões e meio de habitantes e Roraima apenas com 450 mil. Um dos motivos para ter essa disparidade na região norte é que Roraima ela enfrenta um grande problema, que no caso é as disputas territoriais, em que muitas das vezes resulta em homicídio. Com isso, vocês podem analisar que a expectativa de vida é bem baixa, cerca de quase 9 mil pessoas com 60 a 64 anos, e quando passa a analisar as pessoas com 75 a 79 anos em Roraima, chega a 2.500, ou seja, muito baixo com relação a todo o país. Ceará e Rio Grande do Norte, na região do Nordeste. O Ceará com 8 milhões 452 mil, quase 8 milhões e meio de habitantes. Rio Grande do Norte com 3 milhões. Novamente, as mulheres se sobressaindo em relação aos homens. Novamente, como todos os outros estados, o que mais prevalece é a adolescência e a fase adulta. No sul tem o Paraná e Santa Catarina. No sul é onde a expectativa de vida é maior em relação às outras
aos outros estados. Com 60 a 64 anos, em Santa Catarina tem cerca de 223 mil pessoas, no Paraná 381 mil pessoas, ou seja, se sobressai em relação às outras, porque aqui no Nordeste é 103 mil pessoas, no Distrito Federal 69 mil pessoas, em Roraima 8 mil pessoas, como já foi analisado. Bom, agora vamos analisar somente as regiões, ou seja, juntando todos os estados. Norte e Nordeste. O Norte com 15 milhões de habitantes, Nordeste com 53 milhões de habitantes, o Nordeste apresentou um grande contingente populacional. As idades, novamente, nessas regiões é adolescência e adulta, e isso vai prevalecer por todo o Brasil. Agora vem o Sudeste. O Sudeste com 80 milhões, o Sudeste é a área que se destaca com relação a todos os outros, é a região que se destaca com relação a todos os outros. O Sul com 27 milhões e o Centro-Oeste com 14 milhões. Um dos motivos para o Sudeste ostentar esse número populacional leva em conta os fatores históricos, em que o Sudeste recebeu um grande incentivo governamental, na qual teve a política de industrialização lá, na qual atraiu muitas pessoas para lá, muitas pessoas de várias regiões, principalmente do Nordeste, porque o Nordeste enfrentava o período da seca, de doenças, e isso causou com que as pessoas saíssem da região e fossem para o Sudeste em busca de melhorias de vida. Muitas das pessoas iam só no Sudeste, chegavam, construíam famílias. Mesmo tendo esse ocorrido, o Nordeste hoje tem 53 milhões de habitantes. Um dos motivos é que em anos atrás houve a política de incentivos fiscais. E o que consistia essa política de incentivos fiscais? As empresas elas recebiam a proposta de vir para cá, para o Nordeste, e ser isenta de pagar algo. Às vezes era a água ou a luz, ou não pagava algum imposto. Isso era um atrativo e muitas das empresas vinham, se instalavam, e para isso elas precisavam de mão de obra para permanecer. E aí ocorreu a migração de retorno, ou seja, as pessoas que muitas das vezes saíam do Nordeste para o Sudeste voltavam para a sua região em busca de melhorias de vida. E isso fez com que aumentasse muito a população. Não é um fator principal, mas é um dos fatores históricos que a gente quis destacar. Um dos exemplos também é a Sudene. Boa tarde, eu me chamo Ariel. Eu vou falar um pouco sobre os gráficos. Esses gráficos eles representam a quantidade total de habitantes relacionados à faixa etária. A cor azul escura em cada gráfico representa o Brasil, e essas cores variadas se referem às pessoas de cada faixa etária relacionado a cada estado. A gente pode ver que no primeiro gráfico com a faixa etária de 0 a 4 anos são ao todo 13.806.773 mil pessoas no Brasil. O estado que possui a maior quantidade aqui é São Paulo, com 2.678.908 pessoas. No Nordeste, aqui possui mais população de 0 a 4 anos, seria a Bahia, com 1.061.640 pessoas. No segundo gráfico, de 10 a 14 anos, o total no Brasil são 17.167.135 pessoas. A gente pode perceber que no segundo gráfico, de 10 a 14 anos, São Paulo, mais uma vez, lidera na quantidade, com 3.325.558 pessoas. O Ceará, ele aparece com 835.099 pessoas. Na segunda faixa etária, de 15 a 19 anos, o total de pessoas no Brasil são de 16.986.788. Representando a região Sudeste, São Paulo aparece com 3.302.557. O Ceará aparece com 813.400. E mais uma vez, representando a região Nordeste com maior população, a Bahia com 1.326.320 habitantes.
Com um grupo de idade de 20 a 24 anos, o Brasil possui, no total, 17.240.864 habitantes. Representando mais uma vez a região sudeste, a gente pode ver São Paulo com 3.637.159 pessoas. Na faixa etária de 35 a 39 anos, o total no Brasil são de 3.888.191 pessoas. No Nordeste, o estado que sempre está na frente, né? A gente pode destacar a Bahia com maior população, mas nesse aspecto de 35 a 39 anos, a quantidade cai um pouco, são 982 mil pessoas, 962.693 pessoas. Em São Paulo, são 3.184.511 pessoas. A gente entra na população mais idosa, né? De 60 a 64 anos, a população no Brasil são de 6.503.287 mil pessoas. E de todos os estados, o que mais apresenta habitantes é São Paulo, mais uma vez, com 1.527.926 pessoas. E chegando na última faixa etária, de 75 a 79 anos, o total de pessoas no Brasil com essa idade são 2.570.686 pessoas. E em São Paulo são 605.103 pessoas. Bom, analisando todos os gráficos, é possível perceber que São Paulo lidera em todos os quesitos, né? Em todas as faixas etárias. E analisando região por região, a gente pode ver que a região sudeste se destaca, porque os seus estados sempre apresentam grandes habitantes, né? Grande número de habitação. Dentro do Sudeste, a gente segue com os estados mais populosos do Brasil, que é São Paulo, com 45.094.866 habitantes, Minas Gerais, com 21.119.536 habitantes, e o Rio de Janeiro, com 16.718.956 habitantes. Essa região ela possui grande número populacional, porque a região Sudeste ela ascendeu durante o processo de industrialização, né? E durante um certo tempo foi recebendo vários tipos de imigrantes, tanto de dentro do Brasil como de fora, como chineses, italianos. Após o censo de 2000, que registrou 72.430.193 pessoas, houve um aumento populacional de 7.923.531 pessoas. Bom, meu nome é Rafael e eu vou falar mais um pouco sobre as pirâmides etárias, que basicamente se trata de uma pirâmide que coleta dados do censo e transforma, mais ou menos o que vocês estão vendo, que é basicamente feito assim, a divisão dela, né? A característica: mulheres na direita, homens na esquerda, base feita por jovens, a base, o corpo feito por adulto e o topo feito por idosos. Uma das características da pirâmide etária do Brasil é de uma pirâmide de característica de países subdesenvolvidos, que é a base larga e o corpo também um pouco largo e o topo estreitando. Bem, falar um pouco da característica da região Nordeste, baseado na pirâmide etária. Falar um pouco da pirâmide da região Nordeste, mas ela também se assemelha muito com a região Norte, pois ela tem um grande número de jovens, principalmente na faixa de 10 a 14 anos e de 15 a 19. Sim, eu vou falar um pouco da região Nordeste, que se assemelha muito com um país subdesenvolvido, principalmente por ter a base mais larga, com o maior número de jovens, e a parte superior, que é o topo, com um número de idosos. Isso se dá
pela diferença entre a expectativa de vida e a taxa de natalidade. Na região Nordeste, por ter pouca tecnologia, principalmente de métodos anticonceptivos, a taxa de natalidade é muito grande. A expectativa do Norte e Nordeste de vida é reduzida, devido por vários fatores, seca, desastres naturais e até a questão da saúde. Bom, agora eu vou falar sobre a região Sul e Sudeste. A pirâmide deles se caracteriza por ser uma pirâmide que é mais alargada, principalmente no corpo, por ter uma presença mais de adultos médios e jovens adultos. Isso se dá pelo processo até dos processos dos anos 70, do incentivo de aumentar a natalidade, e com o tempo essa base aumentou e o número de idosos também é bem elevado. Isso causa até um problema no futuro. Daqui a 30 anos o Brasil vai ser um país envelhecido pela taxa de jovens adultos e adultos médios que tem e a não renovação da base. E essa é uma característica que vai afetar muito a região Sudeste e Sul e Centro-Oeste. E a questão do Nordeste, por ter uma base maior de jovens, vai aumentar o número de mão de obra. Bom, pessoal, voltando. Agora eu vou analisar a parte dos cartogramas. Vão ser apresentados os das regiões e dos estados. Vai ter a diferença através das cores, na qual as cores mais claras vai ser onde tem o maior número populacional. Em contrapartida, as cores mais escuras, o menor número populacional. Começando aqui na parte de cima do mapa, é a parte mais escura, que é a região ali do norte. Depois vem ali o centro-oeste. Depois o nordeste, o sudeste com o maior número populacional e depois o sul ali no intermédio. Nos estados, o que mais se destaca em número populacional é a parte do sudeste e também uma boa parte do nordeste. De acordo com o mapa, ali a região norte, vindo aqui também pelo centro-oeste, apresenta um número pequeno com relação a esse que está um amarelo mais claro. O sul tem o sul aqui ele apresenta uma tonalidade mais clara, ou seja, tem um maior número populacional. Mas o que mais se destaca é a parte ali do sudeste, aqui um pouco do nordeste. Bom, agora a gente vai apresentar a conclusão geral do trabalho. O trabalho trouxe uma aproximação com o site do IBGE, que até então a gente não tinha um maior envolvimento com o site. De início foi um pouco complicado a análise do site para extrair os dados. Foi perceptível inúmeras funções contidas no site, ou seja, dá para realizar inúmeros trabalhos. Obtivemos uma maior noção do país em que vivemos, mediante os dados obtidos. A gente teve uma noção com relação às divisões estudadas, que foram as faixas etárias, o sexo. Foi possível observar os vínculos existentes entre as idades, os gêneros, localidades. E a gente conseguiu analisar esses dados a partir da observação, ou seja, a gente pegava os dados e depois comparava um estado com outro, uma região com outra. E eu acho que o importante desse trabalho foi isso, a conclusão que a gente obteve. E a gente pôde ter o maior entendimento do site do IBGE e a sua importância para o geógrafo. Agora a gente vai falar a importância a importância da atividade para a formação como geógrafo. É inegável que a análise dos dados de densidade demográfica em suas diferentes variáveis é de suma importância para a formação do geógrafo e para a formação da gente, pois aumenta a capacidade de interpretação de dados e entender o território mediante estudado. É o que já foi falado. Eu acho que a importância para o geógrafo é a análise dos dados para poder interpretar uma região, um estado, e através dessa atividade a gente pôde trabalhar bem isso. Pelo grupo todo, elevou a nossa capacidade de comparar os dados a diversos momentos históricos, na qual no início a gente comparou a região do Nordeste e do Sudeste mediante aos fatos históricos, e a gente teve aquela ideia de vamos procurar motivos históricos para poder apresentar, e um motivo histórico para tal dado ser superior a esse. Por fim, uma das importâncias principais adquiridas foi o aprendizado diante do site do IBGE e as possibilidades de estudos que poderão ser realizados através da plataforma
de pesquisa. Bom, pessoal, é isso o nosso trabalho.